Olá, boa noite. Está no ar o Redação TVE desta sexta-feira, 27 de outubro, que abre no clima da maior festa literária a céu aberto da América Latina. Eu estou falando da Feira do Livro de Porto Alegre. A 69ª edição do evento começou hoje na Praça da Alfândega. E nós vamos direto para lá conversar ao vivo com a repórter Patrícia Salvadori, que acompanha a movimentação desse primeiro dia de feira. Boa noite, Pati. Conta pra gente como é que estão as coisas por aí. Oi, aí, Dalva. Boa noite para todo mundo que está acompanhando o Redação TVE. Sim, já estamos aqui na Praça da Alfândega para mais uma Feira do Livro. Vocês já estão vendo aqui a movimentação. E aqui está ocorrendo a abertura oficial nesse momento da feira e, de toda forma, as bancas estão abertas desde manhã e assim vai ser durante os 20 dias da feira. Vocês viram aqui que o mote esse ano é quem lê sabe o caminho. E que perspectiva interessante encontrou a Câmara do Livro, né, para nos dar esse pensamento de que, de fato, quem lê tem essa bússola, né, da descoberta, do conhecimento, da imaginação, seja com qualquer relação com livros, com ficção, não ficção, né? Que bacana. Bom, preâmbulo feito, agora a gente vai conversar com a nossa primeira convidada do Redação, que é a Cláudia Coutinho, jornalista. Ela também é vice-presidente da Associação Rio-Grandense de Imprensa e ela está aqui para falar para a gente desse livro que ela tem em mãos, né, Cláudia? Que é Entrevistas Póstumas. Eles deixaram as respostas, nós fizemos as perguntas. É um livro interessante, principalmente para jornalistas, mas não só, porque a gente sabe que as respostas dos nossos entrevistados são legais, mas também saber fazer as perguntas. A gente coloca sempre isso na roda, né, Cláudia? Então conta pra gente que perspectiva dá esse livro. Boa noite. Boa noite. Bom, em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite de estar aqui com vocês. Esse livro, ele é uma homenagem que a Associação Rio-Grandense de Imprensa realiza para vários escritores e cronistas gaúchos, todos já falecidos. E então, só para citar alguns nomes, o Barão do Itararé, o Barbosa Lessa, Caio Fernando Abreu, Érico Veríssimo. A ideia era justamente isso, a partir do legado que eles nos deixaram em livros, em entrevistas, em crônicas, os jornalistas convidados tinham que criar perguntas e criar uma entrevista que tivesse um nexo, né? Então, além de homenagear, além de apresentar para as novas gerações jornalistas, cronistas mais antigos que o pessoal não conhece, ele também traz um retrato da nossa sociedade no Rio Grande do Sul, questões políticas, sociais, é bem interessante. Bacana. Isso tu acha que também ajuda a enriquecer o nosso conhecimento sobre esses cronistas que aqui já se foram, sobre esse conhecimento que tem no livro? Com certeza, porque as perguntas foram feitas de maneira a montar até um perfil. Então, ao ler as entrevistas, a gente tem uma ideia de quem era aquele cronista ou jornalista ou escritor, né? Porque cada jornalista que fez as perguntas, que inventou essa entrevista, vamos dizer assim, ele buscou respeitar a característica de cada um. E como é que os jornalistas lidaram com esse desafio, né? Porque tu disse, né, que a gente gosta de fazer perguntas, tu é jornalista também, sabe disso? Então na verdade, é um desafio fazer o caminho inverso. Foi bem interessante, todos se sentiram muito desafiados e o desafio maior era que todos eles tinham que se manter fiéis ao texto, né? Tanto que ao término de cada entrevista estão as fontes da onde foram retiradas as perguntas, mas a gente também buscou jornalistas que tinham alguma afinidade com o entrevistado, para ficar mais, não digo mais fácil, mas para não entrar num universo totalmente desconhecido. E houve algum também debate sobre a interpretação da escolha das perguntas, das respostas e para manter um assunto, ou é o mais diverso possível? Não, o mais diverso. O mais difícil foi escolher os 14 personagens, que a gente criou um pequeno conselho, um pequeno comitê na ARI, e foi muito difícil chegar a esses 14 nomes aqui. E
e depois a gente respeitou o estilo de cada jornalista convidado para que ele fizesse, até no seu texto de abertura, o seu estilo, né? Então é bem diversificado, não tem um padrão. Muito bem, muito obrigada. Então, Cláudia, mas vamos dar o serviço aqui completo, ó. A sessão de autógrafos do Entrevistas Póstumas, eles deixaram as respostas, nós fizemos. As perguntas ocorrem amanhã, 6 da tarde, no auditório do Memorial, aqui na Praça da Alfândega. Tudo de bom, sucesso pra ti. Obrigada. Valeu. Então tá, daqui a pouquinho eu volto, Dalva, contigo. Obrigada, Patrícia. Daqui a pouquinho, novo contato. E vamos agora falar sobre o tempo neste primeiro fim de semana de Feira do Livro. Depois de um dia de sol e nuvens em Porto Alegre, a chuva deve voltar e com força. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu 3 alertas para os riscos de temporais em todo o Rio Grande do Sul, entre hoje e sábado. Todas as áreas da metade sul do estado estão sob aviso amarelo, de baixo risco. Já a região metropolitana da capital, o litoral norte e parte da região central estão com alerta laranja de risco moderado. E as áreas de maior risco, com alerta vermelho, estão no norte, noroeste e na Serra Gaúcha. Os volumes de chuva preocupam. Vamos conferir os detalhes no mapa da previsão. No sábado, um centro de baixa pressão atmosférica mantém as nuvens carregadas em toda a metade norte do estado. Há risco de tempestades intensas, acompanhadas de rajadas de vento e queda de granizo na divisa com Santa Catarina, onde os volumes de água podem ultrapassar os 100 milímetros por dia. O céu permanece encoberto nas demais áreas, com chance de chuva a qualquer momento. Já no domingo, a instabilidade se concentra no Nordeste gaúcho e o calor volta ao estado. As máximas podem superar os 30 graus até o começo da segunda-feira. Em Porto Alegre, o fim de semana inicia com tempo instável e variação térmica entre 19 e 26 graus. Mínima de 16 e máxima de 19 graus em Caxias do Sul. E em Erechim, os termômetros vão dos 17 para os 21 graus. E subiu hoje para 52 o número de mortes provocadas pelas enchentes no Vale do Taquari em setembro. O Instituto Geral de Perícias confirmou a identidade de mais uma vítima, um morador de Encantado. O corpo dele foi encontrado dia 8 de outubro no município de Triunfo. 6 pessoas continuam desaparecidas. E agora a gente muda de assunto para falar do IBGE, que divulgou hoje dados do Censo Demográfico 2022 sobre a proporção da população brasileira por faixa etária. O levantamento revela que o Rio Grande do Sul é o estado brasileiro com o maior número de habitantes de 65 anos ou mais, 14%. E a idade mediana do brasileiro subiu para 35 anos. Quem comenta essa mudança no perfil da população é o coordenador técnico do Censo no Rio Grande do Sul, Cláudio Santana. Bem-vindo aqui ao Redação TVE. Gostaria de começar lhe perguntando, Cláudio, lhe pedindo para comentar um pouquinho essas mudanças no perfil, então, principalmente aqui no Rio Grande do Sul. Estamos envelhecendo muito? Boa noite. Isso. Boa noite. Exatamente. O Rio Grande do Sul é o estado do país que está com informações de que está envelhecendo mais. É o estado que o Censo Demográfico levantou que tem o maior percentual de pessoas acima de 65 anos. Esse é um fenômeno que já vem sendo identificado desde a década de 1960. Então, é um fenômeno que já era levantado pelo IBGE nas suas pesquisas, em especial nos censos realizados, nos censos anteriores realizados, mas que agora, entre o censo anterior 2010 e esse atual 2022, evidenciou muito esse envelhecimento do Rio Grande do Sul. Aqui, o Rio Grande do Sul é o estado que tem o maior índice de envelhecimento. Esse índice chegou a 80,4% aqui no Rio Grande do Sul. E isso significa que a cada 100 pessoas de entre 0 e 14 anos, ou seja, entre os jovens, 80,4 pessoas têm mais de 65 anos. Isso evidencia que a população vem envelhecendo ao longo das últimas décadas.
Sim, se faz justamente uma comparação entre o percentual aí de pessoas mais jovens, crianças, adolescentes e os mais velhos. Já que a gente falou, então, das crianças, poderia comentar um pouquinho que percentual representa essa população e como está a taxa de natalidade? O percentual de crianças no Rio Grande do Sul, nesse censo 2022, chegou a 17,5%, crianças considerando entre 0 e 14 anos. Para a gente ter uma ideia de como a população envelheceu, como tem tido um número menor de pessoas nascendo, de crianças nascendo, na década de 80, esse percentual de pessoas no censo de 80, melhor dizendo, esse percentual era de 32,4%. E agora caiu para 17,4%. Então, isso indica que as mulheres têm cada vez menos filhos. A taxa de fecundidade vem reduzindo bastante. Então, a pirâmide etária, que é uma das formas como nós fazemos a divulgação das faixas etárias, ela está deixando de ser uma pirâmide clássica, que é aquele formato de que a base é larga, ou seja, tem bastante jovens, e o topo da pirâmide seria com poucas pessoas, que daí forma um pico, um formato bem piramidal. Os jovens embaixo na base, sendo a maioria da população, e bem no topo dessa pirâmide os mais jovens, os mais velhos, que seria um número baixo. Hoje em dia, o formato dessa faixa, dessa forma de divulgação da faixa etária, está se transformando mais uma espécie de barril. Está diminuindo a base, ou seja, tem menos pessoas jovens, está engordando no meio, ou seja, tem mais jovens de 20, 30, 40 anos, pessoas adultas, e está aumentando também no seu topo. Então, em vez de ser aquela pirâmide tradicional, está virando quase um barril. Isso evidencia que nós temos cada vez menos jovens e cada vez mais pessoas idosas. Agora, esse movimento já era esperado, antecipado de alguma forma, né? Esse envelhecimento da população, de alguma forma surpreende a velocidade com que isso está acontecendo ou está dentro do prognóstico anterior, digamos? Os demógrafos do IBGE já vinham avisando, informando, através dos seus estudos, de que cada vez menos a taxa de crescimento da população ia ser menor. E realmente isso aconteceu. A taxa de crescimento da população ainda cresce, mas cresce cada vez em taxas menores. E existe uma projeção de que, mais ou menos na metade da década de 30, para já no início da década de 40, a gente comece a ter uma diminuição da população. E até lá, o crescimento vai ser cada vez menor. Então, não foi nenhuma surpresa o fato da população ter crescido bem menos do que se esperava, mas que realmente está numa velocidade maior, essa diminuição, esse crescimento menor da taxa, realmente está acontecendo sim. Está havendo cada vez uma menor fecundidade, uma menor mortalidade e também uma migração internacional que se esperava que fosse positiva, ela se evidenciou como negativa e isso também interferiu no total da população. E como é que está a presença feminina? Gostaria que você comentasse um pouquinho dos dados por sexo. As mulheres são maioria, principalmente em Porto Alegre, né? Sim, e no estado também. Tem um índice que o IBGE divulga que chama-se razão de sexo. É a divisão do total de pessoas do sexo masculino pelo total de pessoas do sexo feminino. Então, se o número é menor do que 100, significa que tem mais mulheres. E no caso aqui do Rio Grande do Sul, nós vimos, desde 1980, aumentando essa proporção de mulheres. Lá no censo de 2080, nós tínhamos esse índice, essa razão, em 98,1, ou seja, era bem próximo o número de homens e mulheres. Agora, no estado, essa razão está em 93,4, ou seja, tem muito mais mulher do que homem. E no Rio Grande do Sul, o município que tem mais evidenciado essa razão de sexo, com mais mulheres do que homens, é realmente Porto Alegre, porque é uma cidade que atrai, principalmente por questão de trabalhos de serviço, que atrai mais a população feminina. Então, por isso que quanto maior a cidade,
menor essa razão de sexo, ou seja, quanto maior a população de uma cidade, maior a proporção de mulheres em relação ao número de homens. Interessante. Cláudio Santana, coordenador do técnico do Censo no Rio Grande do Sul, muito obrigada pela sua entrevista aqui ao Redação TVE, comentando um pouquinho dos novos dados divulgados hoje pelo IBGE. Uma boa noite, até a próxima. Boa noite, eu agradeço a oportunidade. E a gente fala agora da SUSEP e do SESC, que fazem oficinas de artesanato em 2 penitenciárias. A parceria existe desde 2021 para unir sustentabilidade, capacitação e geração de renda. Lá dentro dos muros da PECAM 1, mentes concentradas e mãos habilidosas fazem artesanato. Tudo a partir de resíduos têxteis que seriam descartados e agora viram tapetes, bolsas e suportes para vasos feitos em macramê. Tu separa um branco e um preto, tu traz aqui de baixo e pega a ponta de baixo aqui. E sobrou um preto também. Agora ele até ensina, mas pensa que a experiência de trabalho sempre foi na construção civil. Pinturas, reformas, piso, tudo. Hidráulica, elétrica. Essa é a minha função lá fora. Quem fazia artesanato em casa era a sua esposa? Minha esposa que fazia artesanato. E ela faz e faz bonito. E o senhor achava que conseguiria fazer? Olha, é aquilo que a gente aprende fácil as coisas, né? Ao todo, são 30 horas no curso do programa Envolva-se, do SESC, aqui na penitenciária de Canoas e também na de Guaíba, com as mulheres. Essa iniciativa junta 3 frentes. A questão da sustentabilidade, né, o aproveitamento de resíduos que seriam descartados no meio ambiente. Quem participa, né, das oficinas podem estar exercitando a cidadania e um espaço de formação mesmo, de educação. E a questão da geração de renda, né? Porque tudo que eles aprendem nessas oficinas, nesses cursos, eles aprendem e depois pode estar virando um negócio, né? E a transformação, a dona Mara, que é artesã e professora, vê no dia a dia da oficina. Eu pinto 2 quadros, todo esse resíduo no lixo e outro quadro com os trabalhos deles, né? Então, causa impacto tanto no meio ambiente quanto na vida deles. Os que estão privados, né, da liberdade, eles não têm muitas expectativas, né? Então, quando chega alguém que tem aquele olhar ali, que dá aquela atenção para eles, só esse fato aí já causa uma diferença, assim, dá uma diferença na vida deles, né? Estamos presos aqui, né? É uma coisa assim que nos traz um pouco de... Como é que eu posso dizer? Tristeza. Quando nós saímos daqui, eu não sei como que vai ser para nós lá fora, nós andar de cabeça erguida. Pois esse é um caminho sendo trilhado. O jeito com a tesoura e as agulhas já rendeu fama. E tinha até um apelido. Sim, tinha o Jânio Clara, aquele, né? É da novela. O da novela. Que aí, quando junto o pessoal precisava de fazer uma costura, eu disse, quem é que sabe costura, tem habilidade para fazer costura? Eu disse, eu não sei se eu costuro muito bem, mas eu posso tentar. Eu disse, eu tenho uma fronha, eu tenho uma camiseta, eu tenho uma manta aqui. Aí eu peguei uma agulha, peguei uma linha e comecei a fazer. E no momento do término, assim, na camiseta, né, eu peguei e apresentei, eu disse, mas isso aqui nem parece que foi costurado à mão, porque tu é profissional na costura, né? A expectativa é voltar para a sociedade no final desse ano. É por isso que eles esperam mais doações de insumos e outros cursos, além de ofertas para trabalhar lá fora. É abrir a oportunidade para nós que já conhecemos alguma coisa, levar a inovação do que nós aprendemos. Nós vamos sair aqui com um curso formado de artesões, né? Como aqui na PECAM 1, praticamente todos os 560 apenados ou trabalham ou estudam, eles já têm a remissão de cada 3 dias de atividade para 1 de pena. Assim, essas oficinas colaboram na ideia de ressocialização pelo trabalho laboral. Esses projetos vêm para agregar, né, mais conhecimento, mais oportunidades, tanto no quesito saber educacional, quanto no quesito, quem sabe, né, na sua vida
pós-muros, ter uma profissão, conseguir uma renda, né? E que não é todo esse estigma que as pessoas trazem, né? Que é só coisa ruim, é só ambiente pesado, não. A ressocialização, ela está funcionando, né? É um viés novo da gestão, da superintendência, da SUSEP num todo, e se busca muito essa parte do trabalho prisional. E aqui temos artistas, temos pintores, temos de várias áreas das artes, né, músicos, e isso é importante que a população veja e acabe um pouco com esse estigma, né? Pois muitos dos trabalhos também são de responsabilidade social. Aqui na oficina de marcenaria, essas casinhas, que têm até isolamento térmico com caixinhas de leite, serão destinadas aos cachorrinhos de famílias do Vale do Taquari, atingidos pelas enchentes. Olha aí, bela iniciativa. E agora a gente volta a fazer contato com a repórter Patrícia Salvadori, que está lá na Praça da Alfândega, acompanhando o primeiro dia da 69ª edição da Feira do Livro de Porto Alegre. Já conseguiu, Paty, dar uma voltinha por aí? Oi, Dalva. Sim, eu sou mocinha esperta, eu dei uma voltinha básica aqui pela feira pra, como dizem, né, sentir a vibe aqui do sextando na abertura da Feira do Livro. Já tem gente passeando com suas comprinhas de livros, já tem gente se encontrando, porque essa também é a ideia aqui, né, de tudo que ocorre aqui na Praça da Alfândega. E vou passear mais daqui a pouco, tá? Depois que eu te der tchau. Bom, eu separei aqui alguns números da feira aí pro pessoal se organizar, tá bem? Porque tem muita programação aqui. Como eu falei, tá começando só hoje, vai até o dia 15, são 20 dias. Se eu não me engano, é uma das feiras mais longas, né? Normalmente duram 15, 16 dias. Vamos lá. Vão ocorrer 630 sessões de autógrafos que começam amanhã. Vocês viram agora há pouco na imagem do Beto Azevedo. A praça de autógrafos acabou de ser adesivada, está prontinha, já vai receber os estandes para as sessões que ocorrem a partir de amanhã. Tem 15 oficinas de escrita, 155 palestras e atividades gratuitas, assim, é muito bacana. Tem programação infantil, tem também uma preocupação de se abordar temáticas de diversidade, LGBTQIAP+, de abordar antirracismo, sustentabilidade, está bem legal. E a organização aqui está estimando em 1,5 milhão de visitantes nesses 20 dias. O tempo amanhã pode chover, mas domingo vai fazer um dia bem legal, ao que tudo indica na previsão. E nós, né, Dalva, que também somos donas de casa, nos preocupamos com o tempo para lavar nossas roupinhas, mas também as pessoas se preocupam. Então, um dia bacana aqui para passear na Feira do Livro. Então, né, encontre o seu dia melhor e venha aqui, porque é muito legal aqui no fim de semana que está só começando. E está indo das 10 às 20. Isso é bacana também. As bancas estão abrindo às 10 da manhã, indo até às 8 da noite. Feira do Livro, ifempoa.com.br. Tem todas as informações por lá. O site está bem intuitivo. Então, a TVE vai estar sempre aqui durante esses dias, tá? Eu volto qualquer hora, ao vivo ou gravado. Tchau, beijo, te cuida, até. Beijo, Paty. Bom fim de semana para ti também. E além de Feira do Livro, neste final de semana tem música para todos os gostos, incluindo concerto e festival de rap. Confira na nossa agenda cultural. Uma obra inédita do compositor gaúcho Wagner Cunha vai ser apresentada hoje e amanhã às 8 da noite no Teatro São Pedro. O concerto para acordeão e orquestra tem como solista Bebê Kramer. Antônio Borges Cunha é o regente. O espetáculo também conta com a participação de outros 54 músicos que integram a Filarmônica Ontoarte Recanto Maestro. O guitarrista Nicolas Polidoro forma trio com o contrabaixista Caio Maurente e o baterista Luque Faro. Eles tocam nesta sexta às 9 da noite no Odeon Snack Bar. No repertório, clássicos de jazz e bossa nova. A casa fica no Centro Histórico. Também nesta sexta, às 9 da noite, a cantora Lineker sobe ao palco do Auditório Araújo Viana. No setlist, as músicas do primeiro disco solo, Índigo Borboleta Anil, vencedor do Grêmio Latino na categoria Música Popular Brasileira, além dos sucessos da carreira que iniciou na década passada. Essa vida que não me deixaram usar.
E hoje, às 9 da noite, ainda tem o Rock de Galpão, celebrando 15 anos de estrada. Será no Teatro do Bourbon Country. O show terá convidados da música gaúcha e o conjunto promete continuar unindo os sons da América Latina a ritmos contemporâneos. Também hoje, mas às 11 da noite, a banda Ultraman é atração no Espaço Cultural 512. No repertório, os maiores sucessos dos mais de 30 anos de carreira. Recentemente, os artistas se voltaram para o público infantil, mas agora retomam o trabalho dirigido para diferentes gerações. Sábado e domingo, a partir das 10 da manhã, tem o Rap em Cena. Vai ser no Parque da Harmonia. Entre as atrações, Cristal e Negrali. E amanhã, às 9 da noite, Paulinho Mosca e Zélia Duncan fazem o show Um Par Ímpar no Teatro do Bourbon Country. Para comemorar 2 décadas e meia de parceria, os artistas vão interpretar outros autores e apresentar algumas surpresas, principalmente canções inéditas. Carne e osso. E antes de encerrar, um lembrete para os amantes do esporte. Neste domingo, a TVE transmite ao vivo, a partir das 11 da manhã, a partida entre Iesco Cercesa e Uruguaianense, válida pela Liga Gaúcha de Futsal. E nós encerramos em clima de música, com Wagner Cunha, que, como você viu na agenda, se apresenta logo mais às 8 horas da noite no Teatro São Pedro. Em seguida, tem as notícias nacionais do Repórter Brasil. Muito obrigada pela sua companhia, um ótimo final de semana e boa noite.